A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que nós estamos falando sobre as lições do discipulado. E nós já falamos aqui a lição 1 da Bíblia, nós falamos a lição 2 da volta triunfal de Cristo, a lição 3 nós falamos sobre o inferno, a lição 4 o que acontece depois da morte, a lição 5 o que é necessário para ser salvo, a lição 6 o plano de Deus para a salvação, e agora iremos falar sobre a lição 7, certeza de vida eterna. Será que eu posso ter essa certeza? Como alguns chegam a dizer, eu comedor de arroz e feijão, será que eu posso ter a certeza da vida eterna? Sim ou não? Nós vamos ver tudo isso na palavra de Deus. Enquanto isso, gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando. O nosso site é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você vai encontrar também no YouTube a gravação e ali na página da Igreja Batista Eulan, que você possa entrar, curtir, se inscrever na nossa página. Com certeza será bênção para a tua vida. Lembrando que as lições do discipulado são 11 lições, amém? E lembrando também que lá no site você vai encontrar as lives de oração, você vai encontrar também os cultos de quinta e domingo e as nossas lives do discipulado. Amém? Então vamos lá falar sobre a lição número 7, certeza de vida eterna. E eu quero agradecer aqueles que já estão conosco. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí e tenha certeza que será bênção. No final a gente vai estar comentando aqueles que estão conosco. Então vamos aprender essa lição, certeza de vida eterna. Podemos confiar no caráter de Deus? Será que a gente pode confiar no caráter de Deus? Será que a gente pode estar confiando nesse caráter? Vamos ver aqui como que está saindo o nosso som, se está tudo bem, ok? Ok, está bem, isso que é importante. Graças a Deus. Então, voltando aí na pergunta, será que podemos confiar no caráter de Deus? E para você que não sabe o que é caráter, nós temos aqui a definição. É aquilo que moralmente distingue uma pessoa de outra. Então é isso que nós podemos dizer sobre caráter. E o caráter de Deus? Será que a gente pode confiar? Vamos lá agora. Aspecto do caráter. Tem o positivo e tem o negativo. O positivo é santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. Isso, o caráter humano. O negativo, iníquo, que vive na iniquidade, é uma pessoa injusta, desonesta, rebelde, soberbo e mentiroso. Esse é o caráter negativo. E a pergunta é, você está vivendo qual dos dois caráter? Se você é um verdadeiro cristão, você tem que trabalhar no caráter positivo. Santo, justo, honesto, submisso, humilde e verdadeiro. Agora, o que Deuteronômio 32, versículo 4 nos diz sobre Deus? Deuteronômio você vai encontrar na Bíblia, é o 5º livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 32, versículo 4 diz assim: Ele é a rocha. Ele quem? Deus. Deus é a rocha que é inabalável, ok? Suas obras são perfeitas. Então, tudo que Deus fez é perfeito. O homem que decidiu se corromper, o homem que decidiu praticar as coisas erradas. Então, todas as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Olha lá, Deus é justo. Em Deus não há injustiça. Nós vemos muito hoje as injustiças que acontecem no dia a dia, sim ou não? Até mesmo no judiciário, aqueles que deveriam fazer a justiça, quanta coisa errada tem se feito. Mas os caminhos de Deus são justos. E Deus é fiel. Ele é fiel.
e sem iniquidade. Você não vai ver iniquidade em Deus, você não vai ver pecado em Deus. Ele é justo e reto é Ele. O que é reto? Ele vai no mesmo caminho, ele não muda. Ele está sempre ali no mesmo propósito. Então a resposta: Deus é verdade, justo, perfeito e reto. Olha o Salmo 145, 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Então ele é benigno, procura fazer o bem em tudo que ele faz. Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Então, para você invocar a Deus, seja verdadeiro também, seja sincero na tua busca. Então, ele é justo e santo. Vamos agora. Que qualidade de Deus temos em Malaquias, capítulo 3, versículo 6? Então, que qualidade de Deus nós temos aí em Malaquias, capítulo 3, versículo 6? E nós vamos, então, estar vendo, o versículo 6 diz assim: pois eu, o Senhor, não mudo. Olha que coisa linda, a qualidade de Deus. Deus não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verdade, Deus não muda. Imagina, o homem, ele muda, ele tem, infelizmente, essa situação. Sempre está mudando os seus pensamentos, as suas atitudes, e muitas vezes é aquela coisa: olha, eu vou na tua casa, olha, eu vou fazer tal coisa, olha, eu prometo, principalmente os políticos, né? Promete e não cumpre nada. Já pensou se Deus fosse igual a um político? Misericórdia, não é verdade? E a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Mas Deus, nós podemos sim confiar, porque a Bíblia nos relata o seguinte: pois eu, Senhor, não mudo. Deus, ele não muda. E por isso, vós, ó filhos de Jacó, ele está dizendo, não sois consumidos. Então, Deus não muda. Olha a outra coisa que nós temos. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha lá, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito, ele está dizendo, vem do alto, descendo do Pai das luzes. É isso aí. Toda boa dádiva. Então, a qualidade de Deus. Deus tem coisas boas para nos dar. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Que luzes são essas? Lembrando que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E se ele é a luz, e ele agora dentro de nós, porque nós o convidamos para ele entrar em nosso coração, o recebendo como o nosso Salvador, porque ele é o presente de Deus, então agora ele como luz brilha em nós. Então nós somos luzeiros. Então eu e você somos luzeiros, nós temos aí a luz de Cristo em nossas vidas, em quem não há mudança nem sombra de variação. Aquilo que eu falei, o que Deus falou, ele vai cumprir. Já pensou se ele falasse, olha, eu vou dar a vocês a vida eterna, e chegasse no dia, lá final, você fez tudo direitinho, e Deus falasse, mudei de ideia, não vou te dar mais a vida eterna. Já pensou? Então, por isso que nós podemos confiar no caráter de Deus, porque Deus, ele não há mudança e nem sombra de variação. O melhor indicador de caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Ou seja, aí podemos ver que o caráter de Deus se sobressai, porque Deus, ele tem um excelente caráter, porque ele trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Ou seja, o ser humano fraco, débil, ao mesmo tempo pecador, mas Deus trata com amor, com misericórdia, procurando trazê-lo novamente à comunhão, através da palavra que ele nos usa para pregar, para que vidas sejam libertas, sejam transformadas através de Jesus Cristo. Ele provou este amor enviando Jesus.
Então, é aquilo que ele realmente faz com o ser humano. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, que é Jesus, e tenham a salvação. Então, não existe em Deus nenhuma mudança e nem sombra de variação. Agora, a terceira pergunta. O que ensina Números 23:19 sobre a fidelidade de Deus? Será que Deus é fiel? Será que Números 23:19, o que nos diz? Vamos lá. Deus não é homem para que minta. Você percebe que a Bíblia nos relata que Deus, infelizmente, é mentiroso. O homem, a tendência dele é mentir. E ele está dizendo que Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Mas alguns chegam a dizer, pastor, quando Deus decide destruir a terra no dilúvio, a Bíblia fala que Deus se arrependeu e ali destruiu o homem pela o seu pecado. E agora, o que a gente pode dizer em relação a isso? Deus se arrepende ou não se arrepende? Lembrando que quando ele fala aqui que Deus não é filho do homem para que se arrependa, ele está se referindo aqui no arrependimento de pecado. Então Deus não tem pecado, então não tem como ele se arrepender. Então não há pecado em Deus para ele se arrepender. O homem já se arrepende pelo pecado. Agora, esse arrependimento que nós vemos aqui em Números 23:19, fala do arrependimento, sim, de ter feito o homem, porque ele encaminha para a perdição, para a separação de Deus. Então é bem diferente, porque Deus nunca vai se arrepender como o homem. O homem se arrepende por causa do pecado. Ele precisa se arrepender. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Então, o que Deus falou, ele é capaz de cumprir. O que Deus falou, principalmente na palavra dele, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que ele disse está dito e ele vai fazer cumprir. Olha agora, eu estou debaixo da promessa de um Deus que não mente. Que coisa linda! Isso é o caráter de Deus. Eu estou debaixo dessa promessa, a promessa da vida eterna. É um Deus que não mente, é um Deus que prometeu. Então eu posso ter a certeza. Deus não é homem para que minta, a resposta, e nem filho do homem para que possa se arrepender. Olha agora, a segunda situação. A vida eterna é uma promessa desse Deus perfeito. Sim, esse Deus que não mente, esse Deus que não se arrepende, esse Deus que é justo, é santo, ele é a verdade, ele é perfeito, ele é reto, em que não há mudança e nem sombra de variação. Esse Deus que prometeu a nós a vida eterna. Olha que coisa linda. Olha o primeiro aqui, o que Jesus garantiu em João 6,47. Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então esse Deus que prometeu a vida eterna, ele está afirmando, aquele que crê tem a vida eterna. Ele não está dizendo vai ter a vida eterna, um dia vai alcançar. Não, ele está dizendo tem a vida eterna. Esse crer corresponde àquilo que já falamos nas outras lições. É você reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, está separado de Deus, mas que mesmo separado de Deus, Deus te ama e que ele provou esse amor enviando Jesus para morrer na cruz no teu lugar. E quando você entende isso e se arrepende dos seus pecados, você agora recebe o presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus. E quando você o convida para entrar no seu coração, de todo o seu coração, você verdadeiramente é perdoado. Porque Jesus entra no seu coração, ele te purifica, ele te perdoa e ele escreve o seu nome no livro da vida e você agora tem, sim, a vida eterna. Porque agora o Filho de Deus está em você. E quando Deus olha em você, ele não vê mais você, ele vê o Filho dele, o único Filho dentro de você. E ele te chama de filho, de filha. E no dia do juízo ele não vai mandar o filho dele para o inferno. Por isso que a Bíblia fala, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Então, em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Olha agora, nos garantiu a vida eterna. Esse Deus maravilhoso nos garantiu a vida eterna. João 10,10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Isso Jesus dizendo. O ladrão, quem é o ladrão? Satanás. Sim, seus demônios. Qual o papel dele? Roubar. Roubar a fé, roubar a esperança, roubar a alegria, matar os sonhos, matar muitas vezes vidas mesmo, com a morte, e destruir através das drogas, da bebida, da prostituição, muitas vezes das más amizades, da ira. É isso que o diabo quer. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa linda! Jesus veio trazer vida e vida abundante. O diabo, ele vem matar, roubar, destruir. E ele não tem misericórdia. Satanás, ele arromba a porta, se você quer ou não, ele entra. E o papel dele é destruir você, a sua família. Mas Jesus não, Jesus é educado, ele bate na porta dizendo: eis que estou à porta, lá em Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está batendo na sua porta agora. E se você realmente está ouvindo ele bater, e como é que eu ouço, pastor? Pela palavra, você está ouvindo a palavra. E você abrir a porta do seu coração, dizendo: Jesus, entra, perdoa, purifica-me, tira tudo que não te agrada, tira os pensamentos ruins, tira muitas vezes aquilo que não é teu dentro de mim. Ele vai fazer isso. E aí você vai ter esta vida, e não somente essa vida aqui na terra, mas a vida também abundante na eternidade. A vida eterna, vida e vinda abundante. João 5,24, Jesus dizendo: em verdade vos digo. Você vê que ele enfatiza, ele fala duas vezes a palavra verdade. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra, é aquilo que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou. Esse crer, volto a repetir, é quando você reconhece que é um pecador, está perdido, está separado de Deus, reconhece que Deus, mesmo separado de Deus, Deus te ama, que Cristo morreu por você, Ele é o presente de Deus, então você agora o convida para morar dentro de você, porque você o recebe como presente de Deus, Ele entra, Ele te perdoa, te purifica, te dá a vida eterna. Esse é o crer. E crer naquele que me enviou. Tenha a vida eterna. Agora eu tenho a vida eterna. Aleluia! Eu tenho essa certeza. Se eu morrer hoje, mesmo sendo um comedor de arroz, de feijão, né, muitas vezes sendo um pecador, eu fui purificado, eu fui lavado. E agora sim ele me garante a vida eterna. E não entra em juízo. Olha a promessa de Jesus. Não vai entrar em juízo, porque haverá o dia do juízo. Mas já passou da morte para a vida. Eu estava morto espiritualmente. Lembra que eu falei que nós estávamos como zumbis? Verdadeiros zumbis, um morto-vivo. Mas, graças a Deus, que agora nós passamos da morte para a vida. Vamos agora. Vida eterna, e não entrarão em condenação, mas passa da morte para a vida. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você passou da morte para a vida. Você tem vida. Por isso que você não pode se afastar dos caminhos do Senhor, por isso que você não pode desviar, por isso que você não pode retroceder, porque se você está no caminho do Senhor, permaneça firme, mande os pensamentos ruins embora, em nome de Jesus, porque somente aqueles que permanecem. É claro que no momento que você faz tudo isso, você tem a vida eterna, mas se você retroceder, se você desviar, se você sair da presença de Deus, não tem o que fazer. Por isso que a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho que ir até o fim. E quando é esse fim? É quando a morte chegar ou quando Jesus voltar. Não pare no meio do caminho. Segunda pergunta: o que Cristo fez para garantir a salvação? Se nós temos a vida eterna, o que Ele fez para garantir essa salvação? Efésios 1,13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Olha aqui, a Bíblia, palavra da verdade, que fala de Jesus, que fala de Deus,
o evangelho da vossa salvação. O que é evangelho? As boas novas. Qual é as boas novas? Jesus veio e morreu para nos salvar. Ele é o Salvador. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o selo. Se você for analisar no passado, hoje já não temos mais isso, né? Mas ainda tem, mas se usa pouco. O correio, você então muitas vezes escrevia uma carta e você colocava lá, né, aquilo que você gostaria de passar para a pessoa que você iria enviar, escrevia aquela carta bonita tal e colocava agora no envelope e você escrevia ali o destinatário, escrevia o remetente, que era você, o destinatário para quem você iria mandar, e depois você selava a carta, ou seja, você colava as abas, ia lá e pegava o selo, não é verdade? E colocava na caixinha do correio para ir embora. Mas eu pergunto para você, se você, de repente, fizesse tudo isso que eu falei, escrevesse a carta, colocasse o remetente, colocasse o destinatário, colocasse colinha nas abas, fosse lá na caixinha do correio e colocasse a carta, ela iria chegar no seu destino? Claro que não. Por quê? Porque faltou o selo. O selo é importantíssimo para que a carta chegue no seu destino. E o que é agora para nós o selo? Se chama Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa salvação. Quando você entregou a vida a Jesus, através de uma conversão genuína, através de um arrependimento, através da confissão, do novo nascimento, Jesus envia sobre nós o Espírito Santo. Ele é a garantia, ele é o selo da nossa salvação. E olha agora, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele habita em nós. E a Bíblia está dizendo, não entristeçais. Então o Espírito Santo é uma pessoa que também se entristece. Então por isso que se ele habita em mim, habita em você, através do novo nascimento, você tem que fazer de tudo para não entristecê-lo. E como que eu entristeço o Espírito Santo? É quando você vai por caminhos que não agradam a Deus. Muitas vezes para o adultério, a prostituição, muitas vezes para fornicação, até mesmo para feitiçaria, idolatria, bebedeira, droga. Tudo isso entristece a mentira, a inveja, o ódio. Entristece o Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. E como que eu posso vencer, então, esses desejos que fazem entristecer o Espírito Santo? É aquilo que eu falei ontem. Nós estamos em constante guerra entre a carne e o Espírito. E a carne briga com o Espírito e o Espírito com a carne. O Espírito quer louvar a Deus, quer cultuar a Deus, quer estar lendo a Bíblia, quer estar se santificando, vivendo o Evangelho. A carne quer tudo ao contrário. Ela não quer se submeter à lei de Deus, à voz de Deus. E aí a pergunta, quem vai vencer? Aquele que estiver mais forte. Ou seja, se eu alimentar a minha carne com muitas vezes com o pecado, com os desejos carnais, com aquilo que Deus abomina, a carne vai vencer o espírito. Mas se eu alimentar o meu espírito com oração, com jejum, leitura da Bíblia, fé, palavra de Deus, louvor, adoração, o espírito vence a carne. E aí eu pergunto para você, você está realmente alimentando a sua carne ou o seu espírito? Eu creio que hoje, neste momento, você está alimentando o seu espírito. E por isso você vai sair fortalecido, fortalecida. Então ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então eu e você temos o Espírito Santo, é o selo, é a garantia da nossa salvação. Olha agora, então nos selou a resposta com o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou
e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. O que é, então, penhor? Porque selar, ele já nos selou, que é o Espírito Santo. E penhor? Penhor é aquela pessoa que vai, muitas vezes, até o banco, leva uma joia, algo que ela tem precioso, e ela então deixa lá no banco, penhorado, e pega um dinheiro no lugar daquela joia, ou no lugar daquilo que ela deixou ali. Com a certeza que quando ela conseguir novamente o dinheiro, ela vai resgatar a joia, ou aquele algo de valor que ela deixou no banco. Ela penhorou, ela usou aquilo lá para pegar o dinheiro, mas ela vai vir buscar para pagar. Assim é o Espírito Santo em nós. Ele é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Ou seja, Deus prometeu a vida eterna, e esta vida eterna está em Jesus, e a garantia que Ele nos deu para que a gente possa ter certeza, eu tenho a vida eterna, se chama Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! O Espírito Santo que habita em nós, nos deu o penhor do seu Espírito. Agora, a terceira pergunta: o que faz o Espírito Santo em nós? O que ele está fazendo em mim e em você? Veja ali, Romanos 8, 14 ao 16. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, primeiramente, o Espírito Santo nos guia. Nos guia aonde? A verdade, que é a palavra de Deus, a obediência. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence. Lembrando que o diabo, ele nos acusa. Ele é o acusador. Ele aponta o dedo. Mas o Espírito Santo não vai te acusar, ele vai te convencer. Mostrar para você que você está errado, tem que mudar. Então o Espírito Santo faz isso na minha vida, na tua vida. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e esses são filhos de Deus. Então, no momento que eu sou guiado pelo Espírito Santo e deixo ele me guiar, então eu sou filho de Deus, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então eu não sou mais escravo, porque o pecado antes me escravizava, para outra vez estar com temor. Mas recebeste o espírito de adoção. Lembra que eu falei para você que Jesus é o único filho de Deus? Ele é unigênito. Não existe dois filhos. Deus só tem um. Mas quando eu recebo ele como presente de Deus, e ele entra no meu coração quando me arrependi, quando eu confessei, abri a porta do meu coração, e agora ele faz morada dentro de mim, envia também em mim o Espírito Santo. Agora Deus olha para mim, não vê mais a mim, nem a você, ele vê quem? Jesus, o único filho dele dentro de mim, de você. E aí ele nos chama de filho. E isso nada mais é do que nós somos adotados, Mas é igual àquela pessoa que adota uma criança e para ele aquela criança é filho, é filha, não importa de onde veio, ela considera ele como filho e filha e dá todas as regalias, herança, tudo mais. Assim somos nós. Nós somos filhos de Deus e nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O que quer dizer Abba Pai? Papaizinho. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo agora testifica com o meu Espírito, com o teu Espírito, que nós somos filhos de Deus. E nós temos sim acesso até a presença de Deus e ali temos a liberdade. Eu pergunto para você, os filhos de Bolsonaro têm acesso até ali onde o Palácio da Alvorada, onde ele mora? Os filhos do Trump também têm acesso. Nós teríamos acesso até ele? É claro que não, porque nós não somos filhos. E assim também, nós só temos acesso à presença de Deus porque nos tornamos filhos. E ele diz que o Espírito Santo clama Abba Pai. Então você tem essa liberdade de chegar na presença de Deus e clamar. Olha a resposta. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai.
papaizinho. O problema é que para nós muitas vezes lidar com essa situação, até em relação a Deus, muitas vezes nós temos dificuldade no relacionamento com Deus como pai, porque muitas vezes o nosso pai aqui terreno não foi um pai presente, não foi um pai que muitas vezes cuidou da gente como a gente gostaria, muitas vezes foi aquele pai ausente, aquele pai muitas vezes enérgico. E hoje nós temos dificuldade de relacionar com Deus porque nós olhamos para Deus e imaginamos o nosso pai. Aquele pai que muitas vezes nos abandonou, que foi embora, foi muitas vezes caminhar por outros caminhos, nunca mais nos procurou, e aí nós temos dificuldade. Mas para que a gente entenda, Deus não é como o nosso pai carnal aqui, não, ele é muito melhor. Se nós temos um pai que foi um exemplo, que isso realmente é abençoador, graças a Deus. Mas se você não teve, saiba que acima de tudo, Deus é bom e você pode se relacionar com Ele, você pode ter Ele do seu lado e você pode dizer papaizinho. Você pode chegar até Ele e abrir o seu coração. Quarto, o que a palavra de Deus afirma? 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Olha a afirmação, Ele já nos deu. O quê? A vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Por isso que aí nos chama a atenção. A vida está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então aí é uma afirmação, você tem a vida eterna se você tem o Filho de Deus dentro de você. E ter Jesus, como eu disse, não é somente dizer de boca, porque a prostituta fala que tem Jesus, o ladrão também fala que tem Jesus. O assassino também vai falar que tem Jesus, mas os seus atos mostram que não tem. Então eu tenho que dizer que tenho realmente Jesus e mostrar com as minhas atitudes, ser um cristão autêntico. Pelos seus frutos o conhecereis. Eu preciso mostrar frutos de arrependimento. O dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. E aí a pergunta é, você tem a vida eterna? A vida eterna é através de Jesus. Sem Jesus o homem está longe de Deus. Jesus nos dá essa certeza da salvação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Então, Paulo está dizendo que esta palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. E o objetivo da vinda dele foi salvar o pecador. Só Jesus tem esse poder de salvar a nossa alma. Então, a resposta que Jesus veio salvar os pecadores. Agora, terceira tópico, a importância da obra realizada por Cristo. Isso é muito importante você saber. Hebreus capítulo 9, versículo 24 até o 28. Então, lembrando que hoje nós estamos vivendo o Novo Testamento. E antes de Cristo era o Velho Testamento. O Novo Testamento é bem diferente do que havia no Velho Testamento. O Velho Testamento você tinha que celebrar a Páscoa todo ano, você tinha que matar ali um cordeiro, uma vez por ano, sacrificá-lo. O sacerdote tinha que entrar até ali o tabernáculo, até o templo, levando o sangue daquele animal perante a Arca da Aliança. E ali representava que Deus estaria cobrindo os nossos pecados, não que perdoava, porque tinha que fazer todo ano. Lembrando que era o animal inocente morrendo pelo culpado. E agora isso se fazia de todo ano. E aqui nós temos um modelo daquilo que a Bíblia fala no Velho Testamento sobre o tabernáculo. Nesse lugar ninguém poderia entrar, a não ser os sacerdotes. O povo
ficava tudo fora desse tabernáculo, não tinha acesso. Então, lembrando que esse tabernáculo é como se fosse a igreja hoje. E naquela época não poderia entrar dentro da igreja, já pensou? Não se entrava, só os sacerdotes que trabalhavam ali, ninguém poderia entrar. E ele era, então, tinha os seus muros que eram feitos ali da maneira que Deus tinha estabelecido, então ninguém enxergava praticamente o que tinha lá, e levava-se o cordeiro para ser sacrificado. E aqui, quando entrava nesse lugar, a primeira coisa que se encontrava era o altar de sacrifício, onde o animal era morto, simbolizando Jesus no Calvário. Depois tinha logo em seguida a pia da purificação, é onde os sacerdotes lavavam as suas mãos pelo ritual que foi feito, mostrando que Jesus purifica-nos de todo pecado. Aí logo em seguida tinha o lugar que nós chamamos que era o tabernáculo, e nessa entrada nós encontramos que havia duas separações ali dentro do tabernáculo, que é o lugar santo e o lugar do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Nesse lugar santo era a mesa dos pães de proposição, que representa Jesus, que é o pão da vida. E agora, na arca, nós encontramos a presença do Pai, Filho e Espírito Santo, o altar de incenso, que é a intercessão, e o candelabro, que é Jesus, que é a luz do mundo. Olha só que coisa linda. Mas havia uma separação. No lugar do Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Por que eu estou falando isto? Olha aqui como eu disse para você, o sumo sacerdote, ele então agora com o sangue do cordeiro que foi sacrificado, ele entrava ali numa tigelinha e ele entrava até o lugar santíssimo. Aqui nesse lugar ninguém entrava, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Tinha uma cortina espessa, ninguém podia entrar. Inclusive esse lugar aqui era escuro, porque o candelabro mesmo ficava aqui no lugar santo. E ele entrava. E quando ele entrava, ele pegava o sangue do animal e colocava, aspergia sobre a tampa da Arca da Aliança, onde tinha os dois querubins. E a Bíblia fala que dentro da Arca da Aliança nós encontramos ali o quê? O maná, a vara de Arão e também as tábuas dos 10 mandamentos. Mas ainda que havia a imagem dos querubins, você percebe que ninguém adorava a Arca da Aliança. Ninguém ficava lá fora dizendo, ó, Santa Arca da Aliança. Não. Aquela arca simbolizava a glória de Deus, mas ninguém pedia para a arca, pedia realmente para Deus. E olha o que nos chama a atenção. Esse sangue deveria colocar ali sobre a tampa da Arca da Aliança. Vamos ver aqui em Hebreus, se você tiver a Bíblia, pega ela na sua casa, ou depois você leia, Hebreus 9, 24 ao 28. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Lembrando que esse sumo sacerdote, que se fazia uma vez por ano, ele era representado do que Cristo iria fazer. Porque Cristo não entrou no santuário feito pela mão do homem, porque aqui o tabernáculo ou o templo de Salomão foi o homem que fez. Mas Jesus, ele não entrou aqui no templo terreno, mas diz assim, figura do verdadeiro, mas no próprio céu. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele entra no próprio céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Porque quando o sumo sacerdote entrava ali no lugar santo com o sangue do cordeiro, ele não podia entrar sem o sangue, porque muitas vezes poderia ser fulminado, morto ali. Então ele entrava com o sangue do animal, do cordeiro inocente, pelo povo e por ele. Agora Jesus, ele entra no céu, perante a face de Deus para interceder por nós, como o sumo sacerdote fazia de ano em ano, e nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar, com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então Jesus entra no céu, não com o sangue de animais, mas ele entra com seu próprio sangue. Olha que coisa linda!
para se oferecer por mim e por você. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito. Por isso que hoje, no Novo Testamento, nós não precisamos mais sacrificar animal, como se fazia antes, de ano em ano. Porque antes só cobria o pecado, era o inocente morrendo pelo culpado. Mas agora o sangue de Jesus, do Filho de Deus, ele perdoa os nossos pecados. Por isso que não é necessário mais ele morrer todos os anos, como se fazia com o cordeiro. Não, ele é o sacrifício verdadeiro, vivo. E ele diz assim: uma vez por toda manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos. É o que ele fez lá na cruz. E ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Aparecerá a segunda vez sem pecado. Aí se fala da volta de Cristo. Sem pecado, porque ele não vai precisar levar mais os nossos pecados. Ele já levou. E aos que o esperam para a salvação. Se você está esperando para a salvação, Jesus vai voltar para você e para mim. Olha agora a primeira pergunta. Cristo satisfez a justiça de Deus? Hebreus 9, 13 ao 14. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado. Lembra que Pilatos lava as mãos dizendo: eu não vejo nele mal algum? Porque ele colocou ali Barrabás e Jesus disse: quem que vocês querem que solte? Falaram: solte Barrabás. Mas e Jesus? Crucificam. E ele então fala: mas ele não fez mal algum, não tem nada que possa ser condenado. E o povo assim mesmo dizia: crucificam. Por isso que Pilatos lava a mão e diz: eu não vejo nele mal algum. Eu vou ordenar a morte. Mas ele não tem pecado. Então é assim que Jesus fez. Ele se ofereceu a si mesmo imaculado. A Deus: purificarás das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Então só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna, pelo perdão que ele nos concede. Olha a segunda coisa. Cristo ressuscitado é garantia de redenção dos pecados. Romanos 5,10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que nos chama a atenção é o seguinte: Cristo, ele, quando morreu, ele morreu pelos nossos pecados. E na sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. Era como se fosse Jesus lá na cruz, pegando a mão do homem e a mão de Deus e nos unindo. Mas ele precisou morrer para isso. Então, em Cristo, na sua morte, nós fomos reconciliados. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, nós temos então a garantia da salvação. É isso aí, da vida eterna. Porque se ele tivesse prometido vida eterna e continuasse no túmulo, que esperança teríamos? Como muios aí, confiam em outros deuses que prometeram meio de vida eterna e continuam no túmulo. Em quem eu vou acreditar? Naquele que prometeu o meio de vida eterna e continua no túmulo? Ou em Jesus, que prometeu vida eterna e realmente ressuscitou? Em quem eu vou confiar? Em Buda, Allan Kardec e Confúcio e tantos outros que prometeram o meio de vida eterna e continuam no túmulo? Ou eu vou crer em Jesus, que morreu e ressuscitou e vive e está para todo sempre? É em Jesus que eu tenho que confiar, é nele que eu tenho que crer, porque somente nele nós temos a redenção dos pecados e a certeza da vida eterna. Amém? Então, só para que você entenda, Deus cobrará os pecados já perdoados? Você acha que Deus vai cobrar os pecados já perdoados? Hebreus 10, 17, 18. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então, que você saiba o seguinte:
aquele pecado que você confessou, que você se arrependeu, ao entregar a sua vida a Jesus, ele diz que o nosso pecado é lançado lá nas profundezas dos mares. E ali ele realmente diz que ele não se lembra mais. Olha aqui, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, não há remissão onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Então, se você confessou, se arrependeu de todo o seu coração, creia que Deus já perdoou. E se Ele perdoou, está perdoado. Ainda que alguém possa te acusar. Ah, olha, agora você está dizendo que é uma pessoa de Deus. Olha o que você fez, olha o que você praticou. Se você se arrependeu de todo o coração, creia no perdão de Deus. É isso que basta. O perdão de Deus. Deus lança seus pecados confessados na profundeza dos mares e coloca ali uma placa dizendo proibido pescar. Então você que foi perdoado, a placa é proibido pescar, ou seja, esqueça, se você já confessou, já pediu perdão, não se lembre mais do pecado que você praticou, porque viver do passado é sofrer duas vezes. O museu é que vive o quê? De passado. Então você foi perdoado, então o passado deixa ser passado. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, Deus cobrará os pecados já perdoados? Não, porque Ele já nos perdoou. Então Ele não se lembra mais. Miqueias 7,19. Tornará a piedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. E alguns chegam a dizer que a profundeza do mar, o lugar mais profundo, está lá no Japão. É lá no lugar que até hoje o homem não conseguiu chegar nessas profundezas. Então ele lança todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. E aqui nós vamos estar encerrando, mas antes eu gostaria de contar essa ilustração. Que havia duas pessoas que eram muito amigas desde a adolescência. Os dois cresceram, tornaram-se profissionais. Um deles se envolveu com negócios ilícitos e teve que ser processado. O outro amigo, sabendo do fato, foi até o que estava sendo processado e ofereceu ajuda, pois ele era um advogado. O seu amigo rejeitou, dizendo que não era necessário, pois tinha certeza que não seria condenado, por confiar no seu dinheiro, pois ele era bem-sucedido. O tempo passou, quase 2 anos, e o processado, ainda que tivesse dinheiro, agora estava vendo que seria condenado. E quando foi ao tribunal, para surpresa dele, o seu amigo estava sentado na cadeira do magistrado, ou seja, aquele que ofereceu ajuda, que era advogado, depois de 2 anos, agora, no desenrolar, o advogado que era amigo, tinha oferecido ajuda, agora, chegando no desenrolar desse processo, infelizmente ele seria condenado, e agora, para surpresa dele, quando ele chega diante do juiz, quem era o juiz? Era um amigo dele, que era advogado e agora foi promovido. Ele ficou feliz e disse para o amigo ajudar-lhe agora. Mas o amigo lhe disse: lembra que eu queria te ajudar advogando a sua causa e você rejeitou? Pois bem, agora eu não posso mais te ajudar, pois eu fui promovido e eu sou juiz. E infelizmente o meu papel agora é te condenar. Então que sirva isso de lição. Lembrando que Jesus é o nosso advogado hoje, ele intercede por nós. Mas um dia ele será juiz. E aí não terá mais como nos advogar. Então buscai o Senhor enquanto se pode deixar, invocar enquanto Ele está perto. Então nós vamos orar em nome de Jesus e mais uma vez agradecendo àqueles que estão conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Deus abençoe a Carol. Um abraço, Carol. Deus abençoe você, irmão Mário, Márcio, toda a família. Irmã Luzinete, lá de Penápolis, toda a família. Josué Gonçalves, a Celina, o Mateus, que bom tê-los conosco. Deus abençoe a Luzinete, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A Carol, Deus é bom. Marli, bom dia, consegui, amém.
Amém, querida. A Ângela, a paz do Senhor, amado Senhor. A Ângela, um abraço para ela, para minha mãe. Ela está aí cuidando dela na parte da manhã. Um abraço para a dona Leontina, minha mãe, para a Elza, para o Fausto, toda a nossa família. A Sueli Cantieri, bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês e eu sei que outros estarão acessando. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que continue conosco, nos garantindo essa vida eterna, essa presença maravilhosa. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos por esta palavra que fala sobre a garantia da vida eterna. Esta palavra que nos diz que podemos sim confiar no teu caráter, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é rocha, o Senhor é inabalável, o Senhor é a verdade, o Senhor é justo, o Senhor, ó Deus, não muda e não há sombra de variação, o Senhor que prometeu a vida eterna. Por isso nós podemos crer, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, o inocente morrendo pelo culpado, e por isso, através de Jesus Cristo, nós temos a salvação. E através do Espírito Santo, nós temos a garantia desta salvação. Abençoa esta pessoa, que ela tenha essa certeza da vida eterna. E se ela não tem, que a partir de hoje ela possa buscar o Senhor através do arrependimento, de uma conversão, abandonar os seus pecados, não entristecer o Espírito Santo e ser uma nova criatura. Abençoa esta pessoa que está orando comigo, abençoa a sua casa, sua saúde, suas finanças, seus sonhos, seus projetos, Senhor, seus objetivos, caia por terra todo o mal, alegre este coração e continua a prosperar, repreenda toda a enfermidade, tudo que não é teu saia, em nome de Jesus, angústia, tristeza, opressão, saia, agora, toda a obra das trevas, em nome de Jesus, saia e não volte mais. Eu abençoo esta pessoa e eu declaro que se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, receba a cura, receba o teu milagre, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Mais uma vez dizendo a você, amanhã iremos falar mais uma vez sobre a certeza da vida eterna, lição 7, a parte 2. E assim vamos encerrar amanhã a lição 7. Já na segunda-feira voltaremos à lição 8, e lembrando que são 11 lições. Logo, logo estaremos terminando. E que isso fique como legado para você aí voltar, assistir de novo, aprender de novo. E lembrando que você consegue acessar essa lição lá no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Quando você chegar lá, vou até mostrar aqui para você para facilitar. Quando você chegar lá, você vai encontrar ali na nossa página, vamos entrar aqui no site para que você tenha essa facilidade. Era aí que nós estamos entrando, até como você consegue sim abaixar a lição 1, lição 2, lição 3, que você vai poder acessar. Vamos lá então, só para mostrar para você o nosso site mais uma vez, que quem tem feito é o nosso irmão Adalberto Coelho, tem feito com um trabalho de muita excelência, tem sido uma bênção, e aqui é a página do nosso site. Quando você entrar, www.igrejabatistaeulam.com.br. Como eu disse, aqui você vai encontrar a página, o home, que é o principal, o que acontece, o mapa do site, história da igreja, fotos, blog, multimídia, mensagens, como você contribuir, o local, como você chegar, edificação espiritual, uma vida com propósito, testemunho está aqui, cultos online, todos eles estão aqui, oração online, o contato, como você pode ter contato conosco, e o estudo bíblico, é isso que nós estamos fazendo, é o último. Então você vai clicar discipulado cristão, ok? E quando você clicar, você vai ver aqui, ó, a lição de ontem, ó, o plano de Deus para a salvação. E aqui você vai encontrar a parte 1 e o irmão ainda acho que não colocou a parte 2, mas vai colocar a parte 2. Mas, como eu disse, aqui são as lições para impressão. Lição 1, a Bíblia, lição 2, a volta triunfal de Cristo, a 3, o inferno, a lição 4, o que acontece depois da morte. Então você quer, que nem a lição 7 que nós estamos fazendo, é a lição 7, certeza da vida eterna. Você vai clicar e vai aparecer aqui o quê? A nossa lição. Como que você pode então copiar? Você vai clicar no mouse do seu lado direito e vai colocar salvar imagem como. Quando você colocar salvar imagem como, ela vai dizer para onde que você vai querer salvar. Eu coloco aqui na área de trabalho. Quando você colocar salvar, ela vai salvar. E quando ela salvar, o
que nem aqui, ó, já está aqui. Aí eu vou clicar nela, isso aonde que foi colocado no arquivo, e você então vai poder imprimir. Quando aparecer, você vai colocar ali também do seu lado direito, clicar e vai ter a opção imprimir. E quando você imprimir, com certeza ela vai sair e você vai acompanhar as lições. Seja a lição 7, seja a lição 8, a lição 9, a 10 e a 11. Então todas elas você vai conseguir imprimir. Aí, a lição 7. Aí quando você coloca no mouse na sua mão direita, você vai ter essa opção imprimir. Aí quando você colocar imprimir, olha aqui, você vai colocar imprimir e quando você colocar imprimir, ele já vai imprimir como já vai acontecer aqui na nossa impressão. E você vai ter a lição 7 nas suas mãos. Olha que coisa boa! Gratuitamente, para você compartilhar, para você aprender e ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. Tudo isso à sua disposição. Inclusive já está saindo aqui a lição 7 quando a gente coloca para imprimir. Mais uma vez, o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. No YouTube, você também vai estar acessando logo depois que a gente faz ao vivo e ali vai ficar gravado e você tem essa facilidade. Como eu disse para você, a lição 7 está saindo aqui, vou mostrar só para você ter essa facilidade. Olha aqui, ó, lição 7. Então você já tem ali a impressão e você vai poder responder, poder ali aprender e vai ficar aí para você fazer até uma pasta. Amém? Deus abençoe você. Um abraço no seu coração. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Lembrando que Jesus te ama e nós também. E hoje à noite nós teremos o culto das 7 semanas com Deus, às 20 horas. Então, se você puder, fique o convite, faça uma corrente de 7 semanas. Se você já fez, terminou, faça outra, até que você receba. Então vamos estar juntos, louvando, adorando ao Senhor. Nós não teremos a live da oração na quinta, mas amanhã normalmente. Um abraço, Deus abençoe, Jesus te ama e nós também. Em nome de Jesus, fique com Deus.